Já aconteceu de você sentir dor no pescoço e pequenos movimentos na cabeça se tornam dolorosos? Você deve prestar atenção, pois pode estar com torcicolo. O torcicolo é um distúrbio caracterizado pela posição anormal da cabeça, geralmente em detrimento a uma contração involuntária dos músculos do pescoço. Então o paciente ele não consegue voluntariamente corrigir esse desvio da cabeça. Quais são os 3 tipos de torcicolo que existe? Bom, existem os 3 tipos principais, no caso o torcicolo congênito, do recém-nascido, que acontece ainda na fase intrauterina ou durante um parto forçado. Existe também o torcicolo espasmódico, que é uma lesão no sistema nervoso central, e a partir dessa lesão se desencadeia o torcicolo. E existe também o torcicolo adquirido após um trauma de grande impacto, por exemplo, um acidente automobilístico, onde existe a luxação de uma articulação da cervical, da coluna cervical, e o mau posicionamento da articulação acaba gerando essa deformidade da cabeça. Quais são os sintomas que o torcicolo causa no paciente? Geralmente dor na região do pescoço, principalmente na região lateral e na região posterior, enrijecimento do pescoço, ou seja, os movimentos ficam limitados, e também o desvio da cabeça, geralmente também flexão, inclinação e rotação da cervical. O que leva uma pessoa a ter torcicolo? Bom, geralmente então, aquilo que é conhecido na verdade como torcicolo no adulto, na verdade não é bem um torcicolo, é o que a gente chama de cervicalgia. Geralmente, a cervicalgia ela tem a causa dela em alguma estrutura da coluna vertebral, como por exemplo o disco intervertebral, a cápsula da articulação, os ligamentos. Então, o torcicolo do adulto na verdade é uma lesão em alguma dessas estruturas, principalmente quando ele faz um movimento brusco ou quando ele dorme numa posição inadequada, então ele diz, dormi de mau jeito. Então, uma lesão nessa estrutura acaba gerando também sintomas parecidos com os de um torcicolo, que é a limitação de movimento e a dor. Caso o torcicolo não seja tratado, pode gerar doenças mais graves? Sim, em alguns casos, na maioria deles o torcicolo ele acaba tendo uma resolução espontânea. Em alguns casos fica alguma limitação de movimento. Algumas vezes, quando é identificado pelo paciente, ele vai buscar ajuda. Mas em algumas situações, na verdade, o paciente ele não tem consciência de que ficou alguma limitação de movimento. Então, essa limitação de movimento, com o tempo, na verdade, gera padrões inadequados de movimento. Ou seja, o paciente, a pessoa, ela vai estar movimentando a cervical dela no dia a dia, porém esse movimento ele não vai sair com uma qualidade muito boa. Então, na verdade, a consequência disso é que, com o tempo, o paciente ele fica mais predisposto a ter um envelhecimento mais rápido da articulação e também fica mais predisposto a ter algumas lesões, como por exemplo a hérnia de disco. Se a pessoa descobre que está com torcicolo, qual o tratamento adequado deve fazer? Então, o tratamento do torcicolo e da cervicalgia depende da origem do problema. No caso do torcicolo adquirido por um trauma, por exemplo, pela luxação da articulação, o tratamento ele é realizado através da utilização do colar cervical. Em alguns casos só, algumas técnicas de terapia manual para correção da posição dessa articulação. No caso do tratamento do torcicolo espasmódico, é feito basicamente através da utilização de medicamentos, porque é uma lesão no sistema nervoso central. No caso do torcicolo do recém-nascido, o congênito, é feito desde da aplicação de técnicas de alongamento da musculatura do pescoço, até mesmo em alguns casos a cirurgia. Porém, em alguns casos, onde o torcicolo na verdade é uma cervicalgia, existem as técnicas de terapia manual e a terapia mecânica para correção desse problema. São técnicas designadas dependendo do tecido envolvido. Então, dependendo se é uma cápsula da articulação, se é o ligamento, se é o disco intervertebral, tem as técnicas apropriadas de acordo com cada paciente e de acordo com cada tecido lesionado. Então, a gente, na verdade, acaba designando a técnica aquela que fica melhor, mais adequada para aquele paciente. Eu estou em casa, estou sentindo dor no pescoço, estou achando que estou com um torcicolo. Quais seriam os movimentos que eu poderia fazer para provar mesmo que estou ou não? Bom, nesse caso, o que eu recomendo é que a pessoa ela vá na frente de um espelho ou ela peça para que alguém olhe e verifique os movimentos dela. Então, basicamente, são alguns movimentos cervicais que a gente pode utilizar como referência. No caso, a rotação, que é esse movimento, como dizendo não, então procurar os extremos de movimento, ver se existe alguma diferença nos extremos de movimento, a inclinação, que é esse movimento lateral, e a extensão e a flexão. Então buscar sempre os extremos de movimento, ver se existe dor,
e ver se existe alguma limitação, ou seja, se o movimento ele trava, ele para antes da pessoa conseguir chegar até o final. Quando aparecer os sintomas do torcicólogo, o ideal é procurar um especialista de sua confiança e realizar o tratamento adequado.